Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mosplayer de Eclesia. Meu nome, já sabem, trazemos figuras emblemáticas que marcam o desporto moçambicano e hoje trazemos alguém que de hóquei em patins faz muita diferença. Eu cresci a ver a jogar, me recordo do Mundial 2006, também 2011, e num jogo em que Pimentel jogou contra o Gil, na altura era o melhor jogador do mundo, jogador espanhol. Como é que foi essa história, Bruno Pimentel? Estou a começar de uma forma muito ao contrária, mas é uma história que tem que se contar. Como é que foi defrontar o Gil, na altura melhor jogador do mundo do hóquei em patins? Obrigado primeiro pelo convite à vossa televisão, a qual eu acolhi com muito gosto, para falar um pouco daquilo que é a grande paixão da minha vida, não? Certo. Que é o hóquei em patins. Como disseste, colheu-me de surpresa a pergunta, jogar contra o Pedro Gil. Naquela altura era jogar naturalmente contra o melhor do mundo, e apesar de pronto, ele nesse jogo que estamos a referir, que foi em 2011 na Argentina, nós jogámos contra eles na meia final, né, do Mundial, e ele não terá feito jus assim à posição dele do melhor do mundo, certo? Não sei se porque nós jogámos muito também nesse dia, ou se eventualmente ele não estava inspirado. Só para ver, acho que a última jogada de perigo de Moçambique nesse jogo, já no prolongamento, que nós empatamos com eles no jogo regulamentar, houve uma bola que eu falho o golo, não é? E ele estava diretamente a defender-me naquele momento. Exato. E não conseguiu evitar que eu por menos atirasse a bola para a baliza. É certo que pronto, o guarda-redes depois defendeu a bola, mas e logo na jogada a seguir a gente sofreu o gol duro por aquele que para mim era o melhor jogador desse campeonato do mundo, que era o Jordi Bargalhó. Ele é que marcou o gol de ouro da Espanha, que derrotou Moçambique na meia final. Grande história. É verdade. Agora, Bruno, com essa história toda do hóquei em patins, o que estás a prestar atualmente ao hóquei nacional? Como sempre, praticamente estou a dar a minha vida ao hóquei, não? Exato. E engraçado que antes de ontem ainda, numa cerimónia familiar que fui, encontrei lá um senhor já de idade. Quando viu-me a mim e o meu irmão, não? O Pedro, e disse: poxa, Pimentéis, pá, este país vos deve muito. Exato. Exato, e como deve. Disse: é incalculável aquilo que vocês fizeram pela pátria. Pronto, humildemente eu não vejo toda essa grandeza, porque fizemos isso de coração e com paixão. Exato. Passada pelo nosso pai, naturalmente, para todos nós, os irmãos. E nós temos transmitido isso tanto aos nossos filhos, como a todas as outras crianças que se interessam naturalmente por praticar o hóquei. E temos-nos dado um pouco de nós, um pouco ou muito de nós, não sei, para que a modalidade se mantenha e não se perca, haja alguma evolução, ou pelo menos alguma estabilidade. Exatamente, para que não mora, sim. Eu só sinto muito é que pronto, os outros clubes, nós estamos a fazer isso um pouco pelo desportivo, mas não descuramos a possibilidade sempre de apoiar os outros clubes, e a gente tem feito um pouco por isso e tem albergado, por exemplo, situações como a de Ferroviária, que neste ano decidiu para interromper as atividades, segundo consta vai reiniciar novamente, e acho bem, com formação. Então nós estamos sempre disponíveis a dar um suporte a apoiar. Fazemos isso no Ferroviário, para o Estrela Vermelha, são clubes ícones da modalidade, né? Certo, sim. Com grande historial, e aliás acho que no hóquei em patins, ou o hóquei em patins nestes clubes todos, é a modalidade com mais títulos que ganham. Sim. E pronto, tem alguma visibilidade, não tanto como o futebol, mas em termos comparativos de resultados aqui,
o hóquei em patins, tanto no desportivo como no Estrela, como no Ferroviário, é a modalidade com mais títulos, sim, sem dúvida. Exatamente. Agora, Bruno está nisto desde criança. O que está a ser feito agora para que o hóquei em patins tenha a visibilidade que teve nos tempos? Pronto, eu digo de verdade, cresci a ver o jogo da seleção nacional. Tinham transmissões, tinham os mundiais, por isso que falei do jogo do Gil, do Mundial de Angola, creio eu. Houve um mundial que foram para Angola, acompanhei tudo isso na televisão. Agora, o que podemos fazer para voltar a ter o hóquei na mídia? Isso é um pouco difícil, porque o próprio país em si, sem falar de desporto, a conjuntura toda económica, social do país atravessa um momento de crise que a gente espera que passe rapidamente e voltemos à normalidade, que ainda não chegamos à normalidade. Tivemos, para além deste assunto da conjuntura, tivemos o Covid associado a esta situação toda que levou muitos projetos, muitas instituições aqui abaixo. Então há ainda este momento por acertar certas coisas, de voltar à normalidade. E o desporto, ou o hóquei em particular, não foge à regra. Sim. E estamos a atravessar crises, é natural, né, que assim seja, mas temos estado a fazer um esforço para não desaparecer. Exato. A parte importante ou fundamental neste momento é não desaparecer. Exatamente. Então temos estado a lutar com isso, é aquilo que eu lhe disse. Vamos tendo iniciativas de apoio aos outros clubes que não estão neste momento em boas condições de manter a modalidade. A gente vai dando o nosso suporte, porque o hóquei acaba por ser um grupo, uma família. Exatamente. Uma família, não uma família propriamente legítima, mas é uma família com o apelido é hóquei. Devido a muita convivência. Exatamente. Então, sim, porque todos nós crescemos no mesmo local. Exatamente. Vamos evoluindo, tanto a nível desportivo como social e académico. Então, existe essa situação que, enquanto não houver como é que vou dizer, enquanto não atingirmos novamente uma saúde financeira a nível do país em si, todo o resto de desporto e cultura vai andar em marés, turvas. Então é preciso primeiro que o país renasça. Exato. Né? Porque se formos a ver atualmente, até eu disse isso há pouco tempo até numa entrevista, que atualmente Moçambique não dispõe de infraestruturas para a prática de desporto, pelo menos de salão. Exatamente. Temos para ir atenuando, sei lá, atamancando as coisas, mas para ter competições de nível, que há bocado falou de Angola. Certo. Angola está num outro patamar em relação a nós, mas também porque eles têm a fama de ter dinheiro, né? Eles conseguem ter suporte, tanto do governo deles aqui, como eu acho que eles, os angolanos, em termos organizacionais, em termos de infraestruturas, tudo, eles estão anos acima de nós, não? Portanto, é um bocadinho até complicado tu competires contra eles, desportivamente, porque eles dispõem de melhores condições que nós. Não temos dúvida. Só para fazer este parênteses, porque acabaste de falar de Angola e eu tenho que ter um termo de comparação. Exatamente. E para percebermos também de que nível nós estamos. Corretamente. Então, temos muito ainda para andar. É certo que temos boa matéria-prima, temos miúdos bons aqui no desportivo, na nossa escola de formação, nós temos equipamento, conseguimos ter equipamento, porque graças a alguns carolas ainda, no caso do Rui Pereira, exatamente, que tem apoiado muito, e as pessoas de certo modo simpatizam-se connosco porque nós conseguimos ter um nível de organização aceitável. Então as pessoas conseguem ir lá deixar os filhos para praticar a modalidade e assim a gente vai sobrevivendo, né? Tem sido assim. Exatamente. E outro assunto que fala-se muito nos bastidores,
é devido aos pressários do material do hockey em patins. Sim, isto sempre também, a gente sempre bate na mesma tecla. O investimento inicial é caro. Ok. Mas acaba por ser barato pelo período de vida útil que o próprio equipamento tem. Ok. Porque eu faço sempre uma comparação entre um par de patins que custa 300 euros, vamos dizer 21, 25 mil meticais, um par de patins, né? E uma bota de futebol custa 10 mil. Sim. Uma boa bota de futebol custa 10 mil, 12 mil meticais. Então, em termos comparativos de durabilidade disto, um jogador de futebol, se calhar, é capaz de precisar num ano de dois pares de botas, não? Se não for 3 ou 4. Sim. Mas um jogador de hóquei vai usar aquele par de patins por 10 anos. Uau! Então acaba por ser caro o quê? As botas. Botas de futebol. Exato. O investimento tem uma rotatividade mais alta em relação ao material do hóquei. Ok. E o que é caro no hóquei são patins. O resto, o stick, as proteções têm preços acessíveis. Agora, por isso é utopia dizer não, o hóquei é uma modalidade cara ou é uma modalidade de elite. Não é assim. Só que pronto, a questão é o investimento inicial para equipar. Imagina uma equipa de 10 atletas, não? Para equipar logo a partida é um investimento grande, mas nós estamos a falar de desporto. Exato. O desporto é uma atividade auxiliar do próprio crescimento do ser humano. Exatamente, assim. Sim. E é um grande aliado na componente social, académica, de saúde, tudo Exatamente. isso. Então, nós estamos a falar de uma situação que é importante para a sociedade, não? Exato. Que é o desporto. Então, não podemos descurar esta parte. Aliás, não só para esses aspectos que eu mencionei, como também é uma componente para como é que se diz? Levar os jovens a um caminho certo, terem uma direção e não se desencaminharem para álcool, drogas e outras atividades menos boas. Então o desporto sempre é uma mais-valia para a sociedade, né? E eu penso que nessa componente ou nesse aspecto é que quem consegue, quem pode apoiar deveria sentir-se honrado e obrigado até a apoiar o hockey, porque sabe que não o hockey, o desporto no geral, em particular o hockey, estamos aqui a falar do hockey, mas o desporto ou cultura no geral devia ser apoiada, né? No âmbito da responsabilidade social das empresas, do próprio Estado e tudo, porque tem essas vertentes todas, essas componentes todas que auxiliam, ajudam o próprio jovem né? A crescer com saúde, a formar-se, etc. Como homem, exatamente. Agora, eu lembrei aqui, nós somos amigos no Facebook, o Bruno tem postado alguns treinos do desportivo, vejo meninas. Queria saber se este é um projeto a longo prazo com meninas ou talvez uma forma de distração longe dos vícios, drogas, como falamos aqui, ou mesmo é um projeto firme que daqui a longo prazo pode funcionar ao nível nacional, concretamente do Comissão Desportivo de Maputo. É assim, o hóquei moçambicano também tem histórico no feminino, né? Certo. Nós tivemos já campeonatos de hóquei feminino e não podemos descurar essa possibilidade, sim. Ou a ver como é que se diz uma discriminação de género. Não é só para homens. É só para homens, também não. E tem meninas que jogam muito bem hóquei. A gente vê, por exemplo, aí fora, na Europa, na América do Sul, tudo isso. Tem jogadoras muito boas, algumas melhores que muitos séniores, muitos homens. E a parte da escola é generalizada, né? Porque nós até há bem pouco tempo também ensaiamos uma retoma da patinagem artística. Sim. Uma professora que estava interessada, mas ela depois teve algumas situações pessoais que não desistiu, mas pediu um tempo para se organizar, exatamente, e nós entendemos essa posição dela
e vamos aguardar que ela muito em breve retorne de novo, porque interessava-nos muito. As meninas gostam mais de patinagem artística. É certo que há muitas que gostam de hóquei e querem hóquei. Exato. E pronto, no nosso caso a abrangência é geral. Já não discriminamos ninguém, nem adultos, nem crianças, nem géneros. Então estamos abertos, porque é uma escola de patinagem, como dissemos há bocado, é um veículo de transformação da juventude para os homens do futuro. Corretamente. Nós tivemos há 1 mês e meio com os Piros, e creio que o Pimentel assistiu à entrevista. Ele elogiou muito o Bruno devido àquilo que tem feito ao hóquei em patins. Falou antes da família tal, mas esta energia é 100% para o hóquei não ir abaixo, não morrer. E gostaria de saber que mensagem o Bruno tem para aqueles que gostariam de praticar o hóquei. Muitas das vezes nós olhamos o hóquei à distância como uma modalidade muito complicada de praticar e, acima de tudo, tem a ver com o material. É o que coloca muitos jovens distantes do hóquei. Qual é a mensagem que o Bruno tem como convite para todos que estão a ver o programa? Bem, logo a priori é que essa questão do material foi descurada agora quando... Exatamente, sim. E normalmente os clubes dispõem de algum material. Quem quer ter seu material privado, particular, pode fazer o investimento. Quem não quer fazer isso, por enquanto, por exemplo, a nível de iniciação, formação, os pais podem optar por usar do clube, porque não sabem certo se o miúdo depois vai manter, se vai continuar ou não. Sim. E depois de terem essa certeza, podem fazer o dito investimento. Irem acompanhando, porque é melhor cada um ter o seu equipamento particular. A evolução é muito melhor, há melhor controle, etc. Essas coisas tudo. Agora, o hóquei é uma modalidade bonita, não é? Eu gosto de desporto, assisto tudo que é desporto, quase tudo, mas gosto mais do hóquei porque nasci e cresci com o hóquei e estou lá até agora. Convidar, assim, a gente convida toda a gente, porque quem gosta de patinar não é só no hóquei, patina-se na rua também. Hoje há uma facilidade muito grande de adquirir patins a bons preços para patinar na rua, tipo o famoso patinho em linha. E eu penso que isso até está a ganhar alguma popularidade, porque nas províncias já existem núcleos até de patinadores. Isso é muito bom, muito bonito. Começou até para Quilimane, depois Nampula, agora Pemba, Beira, todos esses têm núcleos. E aliás, aqui perto também no Xaxá, em Nhambane também sei. Então isso é bom porque massifica, ganha-se gosto pelos patins. E à medida que, por exemplo, houver alguma visibilidade em termos de competições internacionais do hóquei em patins, isso pode também fomentar o interesse de crianças dizer, não, eu quero praticar aquela modalidade. É engraçado, né? Andar de patins com um pau atrás de uma coisa. É muito engraçado. E eu, em particular, eu sou muito fã de futebol, mas comecei a apreciar o hóquei, mas sei que praticar hóquei para mim não é fácil, nem iria conseguir talvez, mas chamaram a atenção do povo. Eu fixo muito em 2006. A partir dali surgiu um interesse de querer perceber o que é hóquei, como é que se faz, por causa dos resultados que trouxeram à nação. E uma das recordações que eu tenho até hoje foi a passeada que deram na Machado. Eu estava lá, jogava seleções contra Lisoto. Aquilo foi espetacular. Foi uma homenagem aos jogadores de hóquei por ganhar o Mundial do Grupo B na altura. Grupo B, então foi espetacular. Eu acredito que aqueles momentos vão voltar. Estamos aqui para ajudar. Vamos orar, né? Pedir a Deus para que tudo dê certo. É verdade. E o hóquei volte a estar em alta como foi no passado. Corretamente. Primeiro é preciso que o país se reerga, né? Exatamente. Porque, como disse, há uma parte que é muito fundamental, que é a parte de infraestrutura. Temos que ter pavilhões em condições. Pavilhões com balneários em condições, com piso em condições, iluminação em condições, que não entra água lá dentro, porque
todos os pavilhões que eu conheço em Moçambique. E quando falando de Maputo, ainda está mais ou menos. Sim. Quando a gente sai do quilômetro 14 aqui no Zimpeto para lá, o país parece que terminou. Então, é uma desgraça mesmo. Okay. Então, aqui a nível de Maputo nós já temos condições precárias mesmo. Todos os pavilhões desportivos, Machaquense, Estrela Vermelha, Académica, tudo. Esses pavilhões todos, quando chove, mete água, a iluminação é deficiente, o piso que é madeira está sempre a levantar, os balneários são horríveis, horríveis mesmo, não se pode entrar, às vezes nem se pode passar ao lado daquele balneário porque é um cheiro nauseabundo e é complicado. Assim, é um mau uso, são coisas que também às vezes os próprios utilizadores, alguns atletas que deviam vir com essa formação de casa para ali. Exatamente, sim. Para saber usar aquele tipo de coisa, porque é uma coisa que toda a gente vai usar, tem uma rotação também muito grande, a rotatividade é muito grande. Então, são coisas que, primeiro que tudo, devia haver um investimento para reabilitar essas infraestruturas todas, porque existem. Sim. Boas até. Sim. Boas mesmo. Só que estão mal cuidadas. É verdade. Bom, Bruno, nós iremos ficar aqui todo dia a conversarmos. Nem toquei o teu historial, pessoal, como jogador de hóquei. É verdade. Falamos de hóquei no geral. Muito tempo. Alguns dias. Alguns dias, sim, a falarmos. Então, eu acho que ficou essencial. Através da mão do Bruno, nós prometemos vir visitar um dos treinos desportivos, falar com alguns jogadores para percebermos como é que está o nível de prática do hóquei, por parte deles, como é que se sentem, qual é a motivação. E pronto, vamos fazer essa parte como televisão de publicar o melhor do hóquei, acreditando que um dia tudo vai voltar ao normal e pronto, darmos aquele pico que nós queremos. É verdade. Daqui por mais ou menos 10 dias, uma semana, 10 dias, a seleção nacional deve arrancar para Angola para ir ao campeonato africano. Exato. Da modalidade. E até agora estamos com dificuldades financeiras para ver se realmente vamos ou não. E isto tem sido um calcanhar daqui para a nossa federação. Mas nós gostaríamos de ir e fazer uma boa imagem lá. Exato. De modo que haja este incentivo que tu estás a procurar. Exatamente. Crianças gostarem mais e os pais trazerem os filhos para o hóquei e despertar a atenção de muitos. Exato, sim. É verdade. E iremos falar aqui durante muito tempo. Eu me recordo que em 2011 eu assistia com minha mãe, mas que não entende nada de hóquei, mas porque era a seleção a jogar, ela dizia: esses crianças Moçambique, estão a perder, estão a ganhar. Então o desporto tem disto. Não importa a modalidade, mas quando é a nação, todo mundo está lá a apoiar e assistir. Sim, um exemplo disso é os próprios Mambas. Né? Exatamente. Muita gente duvida deles, mas vamos lá apoiar. Ao campo, apoiar. E infelizmente ontem não conseguimos, é uma pena, porque eu penso que o Mr. Chiquinho Conde também merecia alguma coisa. Podia não chegar ao Mundial, mas uma vitória onde seria bom. Exatamente. Seria muito bom. Tentar ir àquela tal famosa aos playoffs. Exatamente. Acontece. Prontos. Um dia vamos ir ao Mundial. É verdade.